boa noite para você de casa. Agora o News. Você vai ver que o Corpo de Bombeiros de Patos de Minas alerta para os riscos de afogamentos nesta época do ano. Estelionatários utilizam a prova de vida do INSS para aplicar golpes em aposentados e pensionistas. E a gente também vai mostrar. A confirmação de mais uma morte por dengue em Minas Gerais e o aumento nos casos em investigação. Campanha Fevereiro Roxo e a conscientização sobre doenças crônicas. A inauguração da Blue Fit, que oferece um novo conceito em academia. 1000 kits escolares são entregues para estudantes de Patos de Minas pela FEPAM e Unipam. Materiais colocados em calçada de escola gera transtornos e reclamações. Moradora pede providências para descarte regular de lixo no bairro Itamaraty. A importância das vacinas, que são fundamentais em todas as fases da vida. Os desafios das mães atípicas nos cuidados dos filhos com deficiências ou síndromes. O NTV News desta quarta-feira começa agora. Em meio à estação mais quente do ano, aumenta a procura por atividades que envolvem piscinas, lagos, córregos, cachoeiras ou rios. E com isso, o crescimento no número de afogamentos. Nesta quarta-feira, o Corpo de Bombeiros de Patos de Minas alertou para os riscos e cuidados. Segundo os dados do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, entre janeiro e novembro de 2024, pelo menos 205 pessoas morreram afogadas no estado. No Triângulo Mineiro, considerando as regiões de Uberlândia, Uberaba, Patos de Minas e Araguari, foram registradas 29 vítimas fatais no ano de 2024. O Corpo de Bombeiros de Patos de Minas passou dicas importantes para que possa ser evitado esses riscos de afogamentos. Entre as principais dicas estão a desatenção dos pais, que acabam ficando relativo a muito tempo no telefone, e a questão do afogamento acontece em questão de segundos. Início de janeiro, fevereiro agora estamos tendo um período chuvoso, mas já começa o calor a aumentar, né? A gente na nossa região aí vê que a temperatura certos dias chega a 36 graus, aí as pessoas buscam aí um lazer no meio aquático. Buscam lagoas, cachoeiras, até própria piscina de casa. Aí vem os riscos, principalmente com as crianças. Algumas dicas sempre estar supervisionado pelos pais. Os pais não devem usar artifícios aí que se distraiam, celular, fazer uso de bebida alcoólica. Quando tiver com crianças em piscinas, sempre manter atenção na criança. Não deixar nenhum tipo de brinquedo chamativo de cores perto de piscinas, que a criança aí atrai a criança. Aí o primeiro intuito, a criança vai até o brinquedo e depois ela é atraída pela água. Em situações de afogamento, saber como reagir pode fazer a diferença. O Corpo de Bombeiros compartilha recomendações importantes para agir corretamente e garantir a segurança da vítima até a chegada do resgate. Se você estiver no local, qualquer lugar, numa piscina, num clube, se a vítima ela não sofrer algum trauma, ela se afogar sem sofrer trauma, porque acontece muita gente em cachoeira, chega pulando, aí ela pode sofrer um trauma aí, dependendo de como você for tirar a vítima, vai gerar um agravamento desse trauma. Se for só por afogamento, no caso de uma criança, primeiramente, retirar a criança mais rápido do meio aquático. Retirou a criança, verifica se ela está respirando ou não e liga 193. Os atendentes do Corpo de Bombeiros vão te orientar como é que você vai conduzir essa criança, e a nossa guarnição rapidamente vai ser empenhada aí para tentar salvar essa criança, adulto, seja o que for. Então, primeiramente, retirar do meio aquático se não acontecer qualquer tipo de trauma. Agora tem alerta para a ação de bandidos. A prova de vida do INSS vem sendo utilizada por estelionatários para aplicar golpes nos aposentados e pensionistas. Fique atento às dicas para evitar ser mais uma vítima destes golpistas.
Mesmo com os esforços do INSS para evitar fraudes, os golpistas seguem fazendo vítimas, apresentando diversas maneiras de tentar enganar os beneficiados. Além das mensagens de texto, envio de links falsos e manipulação emocional, eles adotaram agora um novo método de golpe. Os estelionatários estão aproveitando aí da inocência dos segurados, estão visitando a casa de muitos segurados uniformizados, portando crachás e dizendo que estão ali para fazer prova de vida. Nessa situação, eles coletam dados, fazem reconhecimento facial, pegam documentos. E é preciso alertar a população que essa forma de prova de vida não existe. O INSS não envia nenhum servidor na casa dos segurados, eles não utilizam uniforme, eles não utilizam crachás. A forma com que o INSS tem de fazer a prova de vida é por cruzamento de dados no sistema do governo. Para evitar fraudes e aumentar a segurança dos dados pessoais e financeiros dos beneficiários, o INSS passou a atualizar os dados sem a necessidade do comparecimento em bancos ou agências do Instituto. O INSS, através do cruzamento de dados, ele consegue verificar se essa pessoa está viva ou não. Como que isso é feito? Isso pode ser feito pelo próprio acesso no aplicativo do Meu INSS, quando ele tem o selo ouro, quando o segurado comparece à agência e faz empréstimos consignados, nas eleições, quando faz a votação por meio de biometria. Então, são nessas situações que o INSS consegue verificar se a pessoa está viva ou não. Caso num prazo aí de 10 meses, mais ou menos, o INSS não consiga fazer nenhum cruzamento de dados, porque o segurado não tomou nenhuma dessas atitudes, o INSS pode convocar o segurado para fazer isso. Isso vai ser através de mensagens ou através de ligações, sempre pelo número 135. O INSS não entra em contato através de outro número. Os golpistas têm utilizado ligações aí, iniciando com o número 4. Isso não é através do INSS. Algumas dicas são muito importantes na hora de prevenir os golpes e se proteger. O INSS não envia nenhum link para ser clicado, para ser acessado. O INSS não manda nenhum servidor na casa dele. O INSS não faz ligações que não pela central de 135. Então ele tem que ficar atento, não passar seus dados para qualquer pessoa. Se tem dúvida se realmente está na época de fazer prova de vida ou não, procure a agência do INSS ou procure a sua agência bancária, porque através do extrato de pagamento, a instituição financeira também tem essa informação se o segurado está ou não em época de fazer prova de vida. E recentemente agora, em 17 de janeiro, foi publicada uma portaria alertando, né, aos segurados que o INSS não vai fazer suspensão de pagamentos por falta da prova de vida. Caso você suspeite de um suposto golpe, é necessário manter a calma e procurar ajuda. Procurar a polícia, né, verificar isso, fazer boletim de ocorrência. E em relação ao INSS, você consegue verificar no histórico de pagamento do benefício se está sendo lançado algum desconto indevido no seu benefício. Se isso ocorrer, acionar, né, acessar o aplicativo do Meu INSS para rapidamente fazer o cancelamento desse desconto e procurar medidas judiciais para ressarcimento desse valor em dobro, para danos morais. São essas as possíveis atitudes que podem ser tomadas pelos segurados. Depois do intervalo, campanha Fevereiro Roxo e a conscientização sobre doenças crônicas. E a confirmação de mais uma morte por dengue em Minas Gerais e o aumento nos casos em investigação. Minas Gerais confirmou mais uma morte por dengue e subiram as que estão investigadas. A terceira morte por dengue em Minas Gerais foi confirmada esse ano e subiram para 22 as mortes em investigação. O estado já registrou mais de 30 mil casos prováveis de dengue. De chikungunya, uma morte já havia sido confirmada e outra segue em investigação. Conforme o painel estadual desta quarta-feira, Patos de Minas registrou 320 casos prováveis de dengue e 153 confirmados. Um caso de chikungunya é investigado na cidade.
A campanha Fevereiro Roxo foi criada com o objetivo de conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce de doenças crônicas que não têm cura, mas que quanto antes foram detectadas, menores podem ser os impactos no dia a dia dos pacientes. Fevereiro Roxo é um mês dedicado à conscientização sobre 3 doenças crônicas que impactam a qualidade de vida de milhares de brasileiros: o Alzheimer, a fibromialgia e o lúpus. A campanha enfatiza a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado para melhorar a vida dos pacientes. Eu conheço 2 pessoas com Alzheimer. É muito triste, muito complicado, principalmente para a família. Depois de um certo tempo não conhece a esposa, não conhece os filhos, a convivência também fica muito difícil, eles retrocedem bastante, então é bem complicado. Próximo de mim não tem ninguém, portanto eu nem sabia o que significava Fevereiro Roxo. E acho que se tivesse alguém próximo eu até saberia, sabe? Mas próximo de mim, graças a Deus, não tem. É importante o mês para poder lembrar as pessoas que todo mundo precisa de ajuda, conscientizar as pessoas também, dar mais atenção sobre isso. Eu acho que faz muita diferença, principalmente para dar força para as famílias, né? Ajudar eles a entender melhor a doença e conviver com ela. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que afeta mais de 1 milhão de brasileiros, segundo o Ministério da Saúde. Os principais sintomas incluem perdas de memória, alterações no comportamento e dificuldade no raciocínio. Então, o Alzheimer é uma doença tratada pelo neurologista, né? Pode ser tratada também pelo geriatra, que é uma doença neurodegenerativa. Então, é mais comum com o avançar da idade, né? Existe Alzheimer precoce, mas é muito menos comum. Então, a pessoa ela perde as capacidades cognitivas. Principalmente o que acontece no Alzheimer é a perda de memória, o idoso esquecer de fatos recentes, né? Lembrar só de fatos lá do passado, da adolescência, da juventude, e esquece, por exemplo, que ele almoçou hoje. A fibromialgia afeta cerca de 2% da população e é caracterizada por dor crônica generalizada, fadiga intensa e dificuldades cognitivas. É uma doença, não é considerada autoimune, mas é uma doença que causa muitas dores. Causa dores generalizadas. Então o paciente tem dor no corpo inteiro. Às vezes o paciente chega no consultório e fala: olha, eu tenho dor da cabeça aos pés. Então tem dores nas articulações, dores nos músculos. E eu costumo brincar com o paciente. Eu pergunto: é como se um trator tivesse passado em cima de você? E o paciente: essa é a sensação que eu tenho. É como se o meu corpo tivesse podre. Entendeu? Eu costumo fazer esses trocadilhos, essas comparações para o paciente entender melhor, sabe? E a fibromialgia também está muito relacionada a sono não reparador. Então, às vezes a pessoa dorme, mas acorda como se não tivesse dormido. Acorda cansada, acorda com fadiga. E outras vezes o paciente nem dorme, tem insônia associada. O lúpus é uma doença autoimune que afeta cerca de 65 mil brasileiros. Os sintomas variam, podendo incluir fadiga, dores articulares, lesões da pele e problemas renais. O lúpus, que é uma doença da minha área, da reumatologia, é uma doença autoimune, ou seja, o próprio corpo ataca o próprio corpo. Então o corpo ele entende que ele não é próprio. É como se o corpo tentasse atacar uma bactéria, por exemplo, só que ataca as próprias células do organismo. Então o lúpus é uma doença mais comum em mulheres em idade fértil, então mais comum em mulheres jovens. Pode causar dores articulares, manchas no corpo, queda de cabelo, aftas na boca, na vagina, pode inflamar também os rins, fazendo com que a pessoa perca proteína na urina, pode atacar o coração. As doenças crônicas exigem um olhar humanizado e tratamentos personalizados. O Fevereiro Roxo é um convite para que todos reflitam sobre a importância da prevenção e do acolhimento aos pacientes. As 3 doenças são doenças crônicas, né? O paciente ter um diagnóstico de uma doença que não tem cura é muito difícil, né? Já fica aquele peso nas costas. Eu tenho uma doença que não tem cura. Então, o cuidado humanizado, ele vai além da doença. Ele trata a pessoa,
né? Então a gente sempre fala de uma medicina mais humanizada, de ter um cuidado holístico para tratar o paciente além do rim, além do coração, além das articulações, né? Tratar o paciente de uma maneira mais geral, porque se ele tem uma doença crônica, ele precisa ter um emocional controlado, né? Então, tratar de maneira humanizada é tratar de uma maneira biopsicossocial, tratar os órgãos, o biológico, tratar o psicológico e tratar socialmente também. E o mês de fevereiro também é dedicado à conscientização sobre doenças crônicas e neurodegenerativas que atingem os cães e gatos. As campanhas mensais de cuidado com a saúde humana estão ganhando espaço também no mundo pet. Fevereiro agora é dedicado a doenças neurodegenerativas e crônicas que podem acometer os animais de estimação. Hoje os animais têm uma sobrevida muito maior do que antigamente, né? Então ele se torna um membro da família. Cada dia mais as pessoas estão cuidando melhor, assim como nós, humanos, né? A expectativa de vida está muito maior. Então a gente também está tendo alguns problemas com esses animais, principalmente os idosos, que são os problemas neurodegenerativos ali. A gente pega muito caso de Alzheimer, então o tutor tem que estar um pouquinho mais atento, que às vezes a pessoa fala, ele está caducando, não está escutando por causa de idade, mas pode ter algumas outras coisas aí que a gente consegue prolongar e dar uma qualidade de vida melhor para esses animais. As doenças neurodegenerativas são patologias que não têm cura e afetam o sistema nervoso central dos pets, causando problemas como perda de memória, movimentos involuntários, convulsões, alteração no sono, vocalização, dor crônica e vários outros sintomas. Já algumas das doenças crônicas podem gerar sinais como letargia, perda de peso, alteração no comportamento e problemas gastrointestinais. Primeiro, assim, que a gente mais pega, né, é realmente o Alzheimer, que é quando aquele cãozinho começa já a ficar... A gente fala que é caducando, né? Às vezes o animal começa a trocar dia pela noite, então ele, ao invés dele dormir à noite, ele começa a ficar acordado à noite. Em muitos casos, né? Perda auditiva do paciente, perda visual também. Então, cada vez que o animalzinho vai ficando mais velho, ele começa a ter esses problemas oculares. Os problemas articulares também que o animal começa a ter. Isso a gente pega ali tanto parte de membros e também parte de coluna desses animais, que alguns acaba tendo que ter um cuidado mais paliativo, um cuidado mais do tutor também. No exame de sangue a gente já consegue ver algumas alterações que pode estar tendo ali na função renal. Além dos tumores também, que a gente pega muito tumor de mama, tumor em baço, fígado. Então assim, tá bem geral mesmo. A indicação realmente de cãozinho de estar ali chegando aos 10 aninhos, já começar a fazer esse acompanhamento. Então o básico que a gente pede, né, exame de sangue, exame cardiológico, também um exame de ultrassom, que a gente consegue ver às vezes se tem algum nódulo formando, pra gente conseguir diagnosticar antes, pra gente conseguir tratar e ter uma sobrevida melhor desses pacientes. E para esses animais que foram diagnosticados com qualquer uma dessas doenças, a maioria dos hábitos pode mudar drasticamente. O pacientinho que é renal, ele vai ter um tratamento ali pelo resto da vida. Tem que fazer o acompanhamento, depende de cada caso. Alguns todo mês, alguns vai ali a cada 3 meses, então isso vai variar muito do quadro do paciente. O que o veterinário vai indicar. Os cãezinhos que têm problemas cardiológicos, né? Então, a maioria a gente faz o exame, começa o tratamento, repete o exame com 3 meses, se ele estiver bem, se estiver estabilizado. Se não tiver, tem que fazer os exames antes. Já na parte neurológica desses pacientes, a maioria é realmente tratamento mais paliativo, igual no caso do Alzheimer, né? E para os tutores, é importante sempre estar atento a qualquer sintoma que possa indicar que a saúde do seu pet não está como deveria. A gente indica fazer os check-ups, pelo menos anuais, principalmente desses animaizinhos que já são mais idosos, porque o animal é um membro da família ali. Hoje, com a qualidade de vida que a gente pode oferecer para os animais, então a tendência é que a expectativa de vida desses animais se prolongue mais. Antigamente a gente tinha animais aí que faleciam com 6 aninhos, hoje a gente tem paciente aí com 20 anos, 15, 16,
A gente faz procedimento cirúrgico em paciente de 16 anos e dá tudo certo, o animalzinho está super bem, apto a fazer os procedimentos pela qualidade de vida que a gente pode oferecer. Então, se a gente já tem um pacientinho que já está idoso, a indicação é assim como a gente, fazer check-up anual, dependendo a cada 6 meses. Então, cada caso, o profissional que vai estar acompanhando, o médico veterinário, vai estar estipulando para o tutor há quanto tempo que tem que fazer esse check-up, se tiver algum problema, qual vai ser o próximo passo que a gente vai utilizar para a gente dar uma sobrevida e qualidade de vida para esses pacientes. A seguir aqui no News, a gente mostra a inauguração da Blue Fit, que oferece um novo conceito em academia. 1000 kits escolares são entregues para estudantes de Patos de Minas pela FEPAM e Unipan. Vou pedir o Gustavo para a gente passar para frente mais material, o próximo material, porque a gente vai falar de educação, né? Estudantes de todo o país estão se preparando para mais uma edição da Olimpíada Brasileira de Matemática. A ideia é estimular o estudo dessa disciplina e identificar talentos na área, além de promover a inclusão social. A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é um projeto nacional realizado anualmente desde o ano de 2005, dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras. Escolas cadastradas têm a iniciativa de estimular o estudo da matemática, além de identificar talentos na área e também promover a inclusão social através da difusão do conhecimento. A gente já começa desde o início, né? Então, assim, além de preparar os nossos alunos para a nossa grade curricular, nós ainda também incentivamos a participação nas Olimpíadas, né? Nós teremos também monitorias focadas nessa Olimpíada, justamente porque o nosso aluno desenvolva o seu potencial ainda mais na área da língua da matemática. No ano passado, 12 estudantes participaram da OBMEP e, entre eles, 4 foram selecionados para a segunda fase. Os alunos que participaram contaram como foi a prova. Eu achei muito bom, é uma coisa que eu gosto muito dessa área de matemática, né? E ter a oportunidade de usar tudo que a gente aprendeu aqui na escola numa Olimpíada é uma coisa muito boa. Foi uma prova muito boa, tranquila, gostei bastante. Foi uma prova muito tranquila, é muito importante pra gente exercer o que a gente aprende aqui no colégio. Ela, assim, faz você usar mais a sua mente, pensar bastante, que é esse o diferencial, né, da prova das Olimpíadas de Matemática. Neste ano, a primeira fase da Olimpíada acontece no dia 3 de junho e os alunos que passarem para a segunda fase irão realizar a prova no dia 25 de outubro. Estudantes que tiverem interesse em participar podem procurar a escola cadastrada e realizar sua matrícula até o dia 17 de março. A gente já começa essa preparação com os nossos alunos, né? A gente passa nas salas fazendo toda a divulgação, né? E aí a gente espera, claro, o melhor resultado possível. Hoje nós contamos com o nosso material didático também, que ele nos ajuda muito também diretamente nessa preparação para essa Olimpíada. A Fundação Educacional de Patos de Minas e o Unipan promoveram na tarde de hoje a entrega de 1000 kits escolares por meio do programa Trilhas do Saber. Um kit completo com materiais escolares foi entregue a crianças da rede pública de ensino em Patos de Minas. O projeto Trilhas do Saber, que é desenvolvido pela Fundação Educacional de Patos de Minas, a FEPAM, e pelo Centro Universitário de Patos de Minas, o Unipan, chega à sua 16ª edição, promovendo a inclusão e incentivando a educação desde os primeiros anos da alfabetização. Eu falo que é um trabalho que faz bem para a alma da gente. Eu tenho o privilégio de trabalhar com esses eventos de responsabilidade social do Unipan. E esse especialmente porque é com criança. Então faz muito bem para a gente, para o Unipan e para as escolas. Coordenadora do projeto, que acompanha a iniciativa desde o início, explica como as escolas participantes são escolhidas para receber os kits escolares. Normalmente é por indicação, a escola é carente, tem mais criança carente, tem mais necessidade, então é uma indicação. Eu vario um ano para outro, as escolas estão aqui presentes.
Este ano, 12 escolas foram contempladas pelo projeto. Para os educadores, a ação é essencial para garantir que todos os alunos tenham condições iguais de aprendizado e desenvolvimento. Esse projeto Comunicar é muito importante, onde ela fornece todos os anos materiais escolares para a criança e a escola boa para aquele que mais precisa. Essa parceria é bastante gratificante, porque nós sabemos, né, tem muitos alunos que não têm as condições, as famílias os responsáveis não têm as condições financeiras para arcar com os materiais escolares dos alunos. Com a iniciativa, centenas de alunos começam um ano letivo mais preparados e motivados para o aprendizado. Um gesto simples, mas que faz toda a diferença no futuro das crianças. Nós teremos um ano de 2025 bastante cheio de aprendizagem. Com a entrega dos kits, o projeto Trilhas do Saber reforça o seu compromisso com a educação. A iniciativa da FEPAM e do Unipam já beneficiou milhares de estudantes ao longo dos anos e segue incentivando o aprendizado. Agora vamos saber como é que ficou o tempo no Alto Paranaíba e noroeste de Minas. Previsão do tempo. A quinta-feira deve ser de céu com muitas nuvens e elevação na temperatura. A umidade relativa do ar registra 40%. Em Patos de Minas, mínima de 21 e máxima de 32 graus. Em Lagamar, variam de 23 a 33. Em Cruzeiro da Fortaleza, de 21 a 31 graus. Em São Gonçalo do Abaeté, a máxima prevista é de 33 graus. Em Patrocínio, de 20 a 32. E em João Pinheiro, mínima de 21 e máxima de 34 graus nesta quinta-feira. Hoje é dia de inauguração de um mega empreendimento fitness em Patos de Minas que passa a contar com um novo conceito em academia. Estou falando da Blue Fit e quem acompanha tudo de perto é a repórter Isabela Sanches. Boa noite, Isabela. Boa noite, Odair. Boa noite para você de casa que nos acompanha. É isso mesmo. Hoje é um dia muito especial para aqueles que querem mudar de vida e adoram uma qualidade de vida. Porque a Blue Fit chegou em Patos de Minas para mudar o conceito de academias em Patos de Minas. Ao meu lado está a Ana Maria, ela que é supervisora aqui da unidade e vai contar um pouquinho pra gente, né, desse clima gostoso de inauguração. Conta um pouquinho pra gente, né, das novidades que a Blue Fit traz para Patos de Minas. Gente, a Blue Fit chegou para fazer uma revolução nas academias. Nós chegamos para ser a diferença que vocês sempre quiseram na vida de vocês. Estamos aqui de portas abertas, com spinning, com funcional, aula de dança diversas, ritmos, fit dance, zumba, lutas, boxe, kickbox, muay thai, jiu-jitsu. E só esperando vocês, não tem desculpa. Tudo isso com uma melhor qualidade para vocês. Ana, hoje é o primeiro dia, né? Já começando com o pé direito, aquele clima especial de inauguração, academia lotada já, né? Lotada, uma energia maravilhosa. Vem aqui sentir e fazer parte dessa energia com vocês. Temos estacionamento, não tem desculpa. Pode chegar, colocar o seu carro ali e fazer parte dessa energia maravilhosa. Estou aguardando vocês. Eu vou aproveitar a oportunidade, vou aproveitar e mostrar um pouquinho para vocês da aula que está rolando aqui, que é a aula de spinning, uma das grandes novidades aqui da Blue Fit em Patos de Minas. Vem comigo!
pessoal está animado, né? Inauguração desta mega academia em Patos de Minas, a Blue Fit. Em instantes aqui no News, materiais colocados em calçada de escola gera transtornos e reclamações. Você vai ver que moradora pede providências para o descarte irregular de lixo no bairro Itamaraty. Agora tem reclamação, né? No bairro Guanabara, uma moradora denuncia e pede providências para resolver a situação em que se encontra a calçada da Escola Municipal Jacques Correia. Segundo Marilda, o local está sendo utilizado como depósito de materiais de construção, como areia e brita, que estão sendo empregados nas obras de reforma dentro da unidade escolar, além de galhos de árvores que estão pelo caminho. A moradora expressou sua preocupação com a segurança e o desconforto causados pela presença desses entulhos. Tem 15 anos que a gente mora aqui, nunca foi deste jeito. Depois que começou essa reforma da escola, começou esse sufoco. E aí a gente pede, eles jogam tudo na rua, deixa as calçadas obstruídas, não tem como a gente passar, não tem como as crianças passar. Você vê, olha, passou praticamente 60 dias sem aula, não fizeram nada. Aí agora começou as aulas, eles vêm trabalhar, jogar areia, brita, tijolo, bota essa caçamba aí, corta mato, joga aí. Então tá difícil. Eu queria saber de alguém, ver com alguém responsável para dar um jeito nisso aqui. A moradora informou que durante as férias escolares, período geralmente destinado à manutenção e reforma das instituições de ensino, não houve qualquer tipo de atividade ou movimentação na escola. Nem sequer fazer a faxina aí para cortar os galhos, como você está vendo aí, ó. Nada. Aí foi só semana de aula, jogou esse mondové de areia aí, brita, tijolo, tudo. E aí não tem condições, o cara que toca essa obra aí, nem sequer caçamba ele quer colocar, joga tudo na calçada. Ontem chegou a caçamba porque eu reclamei pro fiscal da prefeitura. Aí tiraram os tijolos, tirou o lixo do chão, o entulho. É aí que você está vendo. Então, eu queria alguém que tomasse uma providência nisso daí. A cobrança visa transformar o local em um espaço que promova segurança, ao invés de representar um risco. Na hora da entrada e saída da escola, principalmente a hora que vai sair e a hora que vai entrar. É uma loucura. As crianças têm que andar no meio da rua, é carro subindo, é carro descendo, não tem um guarda, não tem ninguém para controlar o trânsito. Então, gera essa confusão também, porque as calçadas estão obstruídas, as crianças têm que passar no meio da rua entre os carros. Essa escola sempre foi uma escola muito boa, organizada, mas depois que começou essa reforma, meu amigo, tá difícil. Sobre isso, a assessoria de comunicação da Prefeitura disse que a Secretaria Municipal de Obras tomou conhecimento ontem da colocação dos entulhos e já notificou a empresa responsável para recolhê-los. A nota diz ainda que equipes estão trabalhando no local no término do laboratório de ciências. No bairro Itamaraty, moradores estão preocupados com o descarte irregular de lixo, possibilitando focos de dengue, além do aparecimento de animais peçonhentos. Depois que o Progresso chegou, levando um novo loteamento e abrindo as novas ruas do bairro Itamaraty 2, o sossego dos moradores das proximidades acabou. O pessoal limpa aqui com a máquina, a gente não sabe quem é que está limpando, mas o pessoal não tem educação, né? E está denegrindo todo esse espaço aqui, jogando entulho, né? Já é a segunda ou terceira vez nessa semana, para a semana passada, que está acontecendo isso. Agora ontem, quando eu desci, né, vindo do trabalho, que eu cheguei puro, né, urubu aqui, depois mais logo tinha cães, né, que é perigoso. Fora que é um lugar que passa muita gente, pode pegar uma dengue, bichos peçonhentos, né? Então, assim, a gente está querendo saber uma posição, não só da prefeitura, educação mesmo da população que está jogando aqui. De acordo com a moradora, a situação do bairro é de descaso e a população já não sabe mais a quem recorrer. Isso aqui ainda é natureza, não tem casas aqui, e aí não é de ninguém, o pessoal da dengue, né, tem que esperar todo o protocolo, né, da prefeitura para vir fazer essas abordagens aqui e a gente fica perdido, sem informação e sem a quem recorrer. Nas proximidades de onde há o acúmulo dos entulhos, passa o córrego do Mosquitinho, que, de acordo com a moradora, também tem sido um local de desrespeito ambiental.
A água era perfeita, né, transparente, agora ela vem com cheiro de fezes, né, cheiro de esgoto, né, de lá da parte de cima do Caiçaras, a gente não entende o que aconteceu lá para cima, e aí vem desaguar aqui. Aqui é uma área de lazer, a gente preocupa porque as famílias vêm com crianças para cá, crianças pequenas, às vezes fica pescando, brincando, nessa água contaminada desse jeito, e fora que aquele banco de areia lá onde todo mundo divertia ali, ó, um senhor colocou um monte desceu uma caçamba de entulho para facilitar a passagem das vacas. Já, né, quando na época que ele colocou, eu chamei os órgãos públicos, eles não podiam fazer nada e não fez nada, e fica aí ó, essa tristeza. Além do risco de animais peçonhentos, o local também possui inúmeros focos da disseminação do Aedes aegypti e a população pede providências das autoridades para solucionar os problemas em que vem vivendo. Nós estamos com foco de dengue para tudo quanto é lado, eles soltam pneu aqui, o pessoal vem, queima, né, então vai denegrindo tudo. E a gente está muito triste, embora assim seja a natureza maravilhosa aqui, mas isso aqui é de dar desgosto. Se não for da competência da prefeitura, pelo menos notificar a incorporadora para não deixar isso aqui. De acordo com a prefeitura, a questão será repassada aos setores pertinentes, mas orientou aos moradores que em situações de denúncia se deve formalizar a questão via ouvidoria. É a partir daí que os órgãos responsáveis são notificados a verificar e resolver o problema. Daqui a pouco, a importância das vacinas, que são fundamentais em todas as fases da vida, e os desafios das mães atípicas nos cuidados dos filhos com deficiências ou síndromes raras. Vamos falar de saúde, né? Contrário ao que muitos possam imaginar, a imunização não deve se limitar apenas ao período da infância na nossa vida, né? Especialistas alertam que as vacinas são fundamentais para a proteção contra doenças em cada etapa da vida. A vacinação sensibiliza o sistema imunológico do organismo, fazendo com que ele crie defesas e anticorpos especiais contra uma série de doenças. A importância da vacinação é induzir o organismo a gerar uma imunidade, né? O que é essa imunidade? A imunidade é o organismo ter uma resistência contra doenças. Então, é um processo que até é simples, né? Que o organismo recebe uma substância externa, ele precisa se adaptar a essa substância e para isso ele desencadeia uma série de processos. E esses processos eles vão se organizando de uma forma que quando a pessoa ela pega uma doença, ela já conhece aquele vírus ou aquela bactéria. Então ela já está apta para ter uma resposta total ou uma resposta forte para não deixar com que a pessoa fique doente. Então sempre quando a gente fala em vacina, a gente pensa em criar resistência. As vacinas são essenciais em todas as fases da vida e a imunização não se limita apenas à infância, já que cada fase da vida exige um cuidado específico diferente. E a aplicação das vacinas pode ser uma ferramenta muito eficaz na prevenção de doenças graves ou até fatais. Assim que a criança nasce, é aquela fase da vida que eu vejo uma importância maior, porque o sistema imunológico da criança não está desenvolvido. Ele não foi exposto a vírus diferentes, a bactérias, ele não foi exposto a nada. Então a criança, né, a partir do momento que ela vacina, é super importante, que ela nasce, é super importante ela já começar as vacinas e depois já vai 0, 1 mês, 2 meses, 3, 4, 5. Na fase da adolescência também tem uma importância grande, mas não é aquela situação igual eu vejo na criança, que a criança, se ela ficar sem vacinar, ela pode pegar doença e facilmente virar óbito. Algumas doenças já erradicadas no Brasil estão voltando. E a responsabilidade individual e coletiva de manter a caderneta de vacinação em dia é um dever de todos. Em nível individual, a não vacinação, né, vai estar expondo a pessoa ou tirando uma resistência que ela teria a uma doença. Então, a pessoa que ela não vacina, ela vai ficar exposta a pegar a doença em questão, né? A nível coletivo, também tem um problema grande que, se várias pessoas deixam de vacinar, essas pessoas, elas podem vir a pegar a doença e podem passar a doença para outras pessoas.
Então, várias pessoas sem vacinar, ou uma pessoa, duas, elas estão contribuindo para outras pessoas em volta dela também terem chances maior de ficarem doentes. Estar atentos aos prazos e às campanhas de vacinação podem favorecer o aumento da saúde populacional, além da diminuição de doenças contagiosas. O ideal é que a comunidade fique sempre atenta, dê a importância necessária, a importância devida à vacinação, que é uma coisa séria, e sempre esteja de olho no calendário vacinal para ele ficar em dia. Quando existe alguma campanha, é uma necessidade, tem que participar e está comunicando para as pessoas, falando da importância, discutindo esse assunto e nunca deixando como uma coisa de segundo plano. Então isso é importante para o indivíduo e também para a população como um todo. Cuidados com a saúde, né? Agora a gente fala sobre os desafios diários enfrentados pelas mães atípicas, mulheres que desempenham um papel excepcional ao cuidar dos filhos com deficiências ou síndromes raras. Segundo os dados do IBGE, o Brasil tem 18.600.000 pessoas com deficiência. E, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 1 em cada 100 crianças tem transtorno do espectro autista ou TDAH, evidenciando a importância de reconhecer e apoiar as mães de crianças com essas condições. A maternidade é uma experiência repleta de desafios e emoções, mas para as mães atípicas, estes desafios podem ser ainda mais complexos, pois cuidar e criar um filho com necessidades especiais podem envolver muita resiliência, coragem e amor incondicional. O primeiro momento foi bem difícil. A gente tem um pensamento, no primeiro momento, um pensamento assim: o que eu fiz de errado? O que aconteceu que deu errado? Na minha cabeça foi isso. O que aconteceu? Eu fiz alguma coisa de errada, ou o que aconteceu que, Mas aí depois a gente vai pesquisando e vai aprendendo sobre que não é o que é de errado, É uma doença, que ou é genética, ou com algum medicamento que tomou na gestação, ou mais a 90% é genética, E então aí depois que eu fui descobrindo que não era relação, o que tinha dado errado. Na maternidade atípica, cuidar da saúde mental é tão importante quanto administrar as situações do dia a dia. E muitas mães precisam de uma rede de apoio abrangente, que englobe o aspecto psicológico e afetivo. Meu papel aqui é acolher com muito amor, carinho e tornando tudo mais leve para elas e falando que é possível, porque a aceitação tem que começar em casa, E se a gente acreditar, essas crianças alcançam os objetivos. Claro que tem as diferenças, tem as dificuldades, mas todos eles têm habilidades. Quem não tem rede de apoio é mais difícil, com certeza é bem mais difícil, porque, igual, por exemplo, eu trabalho, mas tem mães que não conseguem trabalhar por causa que não tem uma rede de apoio. Se eu não tivesse uma rede de apoio, provavelmente eu não conseguiria trabalhar. Por causa que tem muita demanda, precisa estar ali 100% perto da pessoa, perto da criança. Infelizmente, eu não consigo deixar ela sozinha. Se, por exemplo, eu não tivesse uma rede de apoio, eu não conseguiria deixar ela sozinha. Ela não consegue atravessar uma rua sozinha, por exemplo. Tratar com carinho e atenção as crianças especiais, ao invés de realizar julgamentos, podem fazer parte do acolhimento que ajuda a saúde mental das mães atípicas, dando o suporte necessário para enfrentar os obstáculos que elas encontram em sua jornada de maternidade. Não força. E assim, a gente vê muito alguns comportamentos inadequados, as pessoas julgando, esse menino está dando birra, Não é assim. A gente precisa entender o que está acontecendo com essa criança e acolher. Geralmente, a gente não pode julgar e nem fazer atitudes inadequadas, Eu acho que tudo com carinho, com amor é possível, sabe? E a gente faz isso. Se a criança está mais nervosa, está em crise, o que nós fazemos é carinho. Embora não seja fácil aceitar o diagnóstico de um filho especial e se tornar uma mãe atípica,
Entender o que se passa com a criança e acolhê-lo com amor e carinho pode transformar a qualidade de vida e o cotidiano. Trate seu filho com amor, acredite, não desanime e foco nas terapias, né? Não pode desistir das terapias. Eu sei que não é fácil, né? Levar em fono, em TO, em psicólogo, aqui na Tia Simone, não é fácil, mas a gente sabe que é primordial para o desenvolvimento deles. Isso tudo é fase, né? Crescendo, eles evoluindo, tendo autonomia e conseguindo se virar sozinhos, logo elas vão ver que tudo valeu a pena. Mães atípicas, né? Mãe é um ser maravilhoso. E mães atípicas, elas, como a gente disse, têm um papel excepcional, né? Porque educam, criam e, além de tudo isso, estão ali com os cuidados, né, que são tão necessários para essas crianças com algum problema, com algum transtorno. Então, a gente tem que ter todo o respeito e dar todo o apoio para as mães atípicas sempre, né? O NTV News está terminando. A gente volta amanhã no mesmo horário. Te espero aqui no News. Até lá.